No universo dos mercados financeiros, interpretar o comportamento dos preços é um instrumento estratégico essencial para qualquer investidor. O analista técnico enxerga o gráfico como uma narrativa em permanente construção, registrando as decisões coletivas do mercado. Cada máxima e mínima reflete estados emocionais coletivos, o medo, a ganância, a confiança e a hesitação de milhares de pessoas. O preço não é apenas matemática, ele é a síntese visível da psicologia do mercado, o resultado final de uma luta constante de poder. A análise gráfica surge como uma metodologia estruturada para ler essa psicologia coletiva de forma organizada e estratégica. Domine a linguagem dos preços e compreenda a mente do mercado. Bons análise técnica e como ela transforma a jornada do investidor. Ao dominar essa abordagem, você amplia sua capacidade de interpretar padrões recorrentes no mercado. Isso não apenas melhora suas entradas, mas reduz decisões impulsivas, guiadas pela emoção momentânea. Além disso, a análise técnica fortalece significativamente a sua gestão de risco em cada operação. É fundamental entender que esta análise não se propõe a prever o futuro com exatidão absoluta. O mercado financeiro não oferece certezas. O que realmente buscamos são probabilidades favoráveis. Identificamos essas chances através da observação disciplinada do comportamento histórico dos preços. O mercado possui o que chamamos de memória comportamental, refletida nos preços atuais. Padrões gráficos se repetem porque as pessoas tendem a reagir de forma semelhante a situações parecidas. Não é o gráfico que manda o preço se mover, são as decisões coletivas de todos os participantes. Por isso, a análise técnica é muito menos sobre adivinhação ou uma suposta bola de cristal. Ela é focada inteiramente no reconhecimento de padrões de comportamento humano e financeiro. Estamos falando de observar a psicologia das massas refletida diretamente nos gráficos de preços. O grande desafio do investidor é construir um processo racional em um ambiente emocional. O medo e a ganância são forças poderosas que movem os mercados diariamente em todo o mundo. A análise técnica fornece a estrutura necessária para navegar com segurança nessas águas. Ao seguir um método testado, você retira o peso da dúvida de cada decisão tomada. Cada vela, cada suporte e cada resistência conta uma parte essencial da história do mercado. Entender essa narrativa é exatamente o que diferencia o investidor amador do profissional. Não se trata de estar certo o tempo todo, mas de possuir uma vantagem estatística real. A disciplina na execução do seu plano é tão importante quanto a análise técnica em si. Com o tempo, o reconhecimento de padrões se torna intuitivo, mas sempre baseado em dados. Lembre-se, o preço desconta tudo. Todas as informações relevantes estão ali no gráfico. Focar no preço é focar na realidade atual do mercado, e não em meras suposições. Essa clareza visual ajuda a manter a calma necessária durante períodos de alta volatilidade. A gestão de risco torna-se, então, o seu escudo definitivo contra os imprevistos. Ao final, o objetivo é a consistência. Pequenos ganhos acumulados com perdas controladas. Construir essa mentalidade vencedora leva tempo e exige uma prática constante. A análise técnica é a ferramenta poderosa que abre as portas para essa sua evolução. Comece hoje a observar os padrões e transforme sua forma de investir. Candlestick é a forma mais eficiente de condensar informações vitais em um único elemento gráfico. Cada vela sintetiza a abertura, fechamento, máxima e mínima. São 4 pontos que contam uma história. O valor real está na interpretação. Velas de corpo amplo sugerem controle absoluto e convicção dos compradores. É o sinal de uma tendência robusta. Já velas pequenas com sombras longas indicam algo diferente, indecisão. Revelam um equilíbrio tenso entre forças, sem que o mercado consiga estabelecer uma direção clara. É o retrato visual da incerteza. Ler esses sinais revela as intenções reais por trás dos movimentos de preço. Domine o candlestick e você dominará a narrativa do mercado. O equívoco mais recorrente entre investidores iniciantes consiste em interpretar cada vela como um sinal definitivo de direção.
Na prática, o mercado raramente se comunica por meio de sinais isolados. Sua linguagem é contextual e sequencial. Um único candle dificilmente determina uma mudança estrutural. O que importa é a sequência. O que veio antes? O que acontece depois? A leitura eficaz exige a observação de múltiplas velas em conjunto. Isso permite a identificação de estruturas mais consistentes. É essa leitura em sequência que transforma o gráfico em narrativa. Aprenda a ler a história por trás dos preços e seus resultados no trading mudarão completamente. Bons investimentos. Entender como ir além das velas individuais. Quando duas ou mais velas são analisadas de forma integrada, surgem informações capazes de indicar continuidade ou reversão de tendência. Essa visão integrada permite uma leitura muito mais robusta do que simplesmente observar um candle isolado no gráfico. Um padrão de engolfo de alta, por exemplo, ganha significado ampliado quando ocorre após uma sequência de quedas. Nesse contexto, o engolfo pode sinalizar uma alteração relevante na estrutura de forças do mercado, favorecendo os compradores. Não é apenas uma vela maior que a anterior, é a representação visual da retomada do controle pelos compradores. É fundamental entender que não é apenas o desenho que importa, mas o local onde ele ocorre no gráfico. Um padrão em uma região de suporte histórico tem muito mais validade do que um padrão isolado no meio do gráfico. Da mesma forma, formações de exaustão próximas a regiões de resistência expressiva indicam enfraquecimento. Nesses momentos, o movimento predominante começa a perder o fôlego, sinalizando uma possível reversão iminente. Contudo, a relevância desses padrões depende fundamentalmente do contexto macro em que estão inseridos. Um mesmo desenho gráfico pode ter implicações totalmente distintas conforme a situação geral do ativo. O primeiro fator a considerar é a tendência maior. Operar a favor da maré aumenta suas chances de sucesso. Verificar o gráfico diário antes de operar no intraday é um exemplo clássico de visão sistêmica. O segundo fator é a proximidade de suportes ou resistências. Eles atuam como barreiras naturais para o preço. Essas zonas de memória do mercado validam os sinais que as velas estão nos enviando. Por fim, temos o volume negociado. Ele é o combustível que confirma se o movimento é real ou falso. Um padrão com alto volume indica que os grandes players estão participando daquele movimento. A verdadeira força surge na convergência desses sinais. É aqui que a análise técnica se torna poderosa. Sem o contexto correto, muitos padrões acabam gerando falsos sinais que podem prejudicar seu capital. Como vimos, a análise técnica exige uma visão sistêmica. É a arte de conectar os pontos. Não se trata apenas de decorar figuras gráficas, mas de interpretar a psicologia coletiva do mercado. Treine seu olhar para buscar essas confirmações em cada trade que você planejar. A consistência vem da disciplina de analisar todos os fatores antes de tomar uma decisão. Vamos entender como estruturar sua análise e filtrar o ruído do mercado. Os mercados são caracterizados por oscilações constantes, muitas vezes influenciadas por fatores de curto prazo que podem confundir o investidor. Esse movimento errático é o que chamamos de ruído. Ele torna difícil identificar para onde o preço realmente deseja seguir no longo prazo. Para reduzir o ruído inerente a essas variações, utilizam-se ferramentas de suavização, entre as quais se destacam as médias móveis. A média móvel calcula o preço médio de um ativo em um determinado número de períodos, criando uma linha que segue a tendência. Entre as mais empregadas por traders e investidores de todo o mundo, as médias móveis de 20 e 50 períodos figuram como as favoritas. A média de 20 períodos é considerada uma média curta. Ela responde muito mais rapidamente às alterações recentes de preço. Pela sua natureza sensível, ela mostra-se extremamente útil para análises de curto prazo e identificação rápida de mudanças. Ela é perfeita para identificar pontos de correção, frequentemente chamados de pullbacks, onde o preço descansa antes de continuar. Por outro lado, já a média de 50 períodos oferece uma perspectiva muito mais abrangente e sólida do cenário. Ela reage de forma mais lenta, não se deixando levar por oscilações momentâneas ou falsos sinais de curto prazo.
A principal função da média de 50 é ajudar a confirmar a tendência principal do mercado, filtrando o barulho excessivo. Ao olhar para ambas simultaneamente, você percebe a diferença. A 20 busca a oportunidade rápida, a 50 busca a segurança da tendência. Quando usamos as duas juntas, criamos um sistema de filtragem poderoso. A relação entre elas diz muito sobre a saúde do mercado. Um cruzamento da média de 20 para cima da de 50 pode indicar que o momentum de curto prazo está se alinhando à tendência maior. Além de sinais de entrada, essas médias servem como suportes e resistências dinâmicas, ajudando a posicionar stops e gerenciar o risco. Muitas vezes, em tendências fortes, o preço utiliza a média de 50 como um suporte dinâmico crucial antes de novas altas. Elas funcionam porque milhares de profissionais olham para os mesmos níveis, criando zonas de interesse psicológico comum. Observe como as médias guiam o investidor através da volatilidade, mantendo-se do lado certo da tendência principal. Lembre-se, ferramentas de suavização exigem disciplina. Não tente adivinhar, deixe que as médias confirmem o cenário para você. Em resumo, a média de 20 períodos é sua antena para o agora, e a de 50 períodos é sua bússola para o amanhã. Dominar as médias móveis é o primeiro passo para uma análise técnica de sucesso. Entender como as médias móveis podem estruturar sua leitura do mercado financeiro. Quando o preço se mantém consistentemente acima das médias e estas apresentam inclinação positiva, observa-se um cenário típico de tendência de alta. Essa inclinação reflete que, na média, os preços recentes estão subindo, o que confirma o otimismo e a força dos compradores no momento. Em sentido oposto, preços abaixo das médias com inclinação descendente indicam uma clara tendência de baixa. Aqui, o pessimismo impera. Neste cenário, a média nos mostra que a pressão vendedora está dominando o sentimento atual do ativo, servindo como uma barreira para novas altas. Mas a análise não deve limitar-se à posição relativa do preço. É preciso entender o contexto maior para não cair em armadilhas. Precisamos olhar para a estrutura do mercado como um todo. A média móvel é um guia poderoso, mas ela não deve ser usada de forma isolada. Cruzamentos entre médias podem indicar mudanças importantes na estrutura. Um cruzamento de uma média rápida sobre uma lenta é um sinal clássico. Esses eventos são frequentemente vistos pelo mercado como confirmações de que uma nova fase de tendência, seja de alta ou de baixa, está começando. Fique atento aos afastamentos excessivos. Quando o preço se distancia demais da média, podemos estar diante de uma sobreextensão do movimento. Nesses momentos, o risco de uma correção, ou de uma volta à média, aumenta significativamente. É a hora de ter cautela e paciência. As reações do mercado ao tocar essas regiões de médias fornecem sinais valiosos sobre a força da tendência e o suporte dinâmico. Um toque na média seguido de uma forte reação pode ser o gatilho perfeito para uma nova posição ou para encerrar um trade vencedor. Lembre-se, as médias móveis não são instrumentos de previsão isolada. Elas funcionam como um mapa para sua jornada. Elas servem para organizar o que o preço está nos dizendo, ajudando a filtrar o ruído e focar no que realmente importa na tendência. Sempre combine a análise das médias com o volume financeiro. Isso trará muito mais confiança para suas tomadas de decisão. A escolha do período da média, como 20 ou 200 períodos, deve estar alinhada com o seu perfil de investidor e seu horizonte de tempo. Nunca esqueça o gerenciamento de risco. As médias mostram a direção, mas é você quem controla a proteção do seu capital. A maestria técnica vem com a repetição e a observação constante. Pratique identificar esses padrões todos os dias. Identifique a tendência, vigie os cruzamentos, observe os afastamentos e reaja com precisão nos toques das médias. Com essas ferramentas, sua leitura de mercado atingirá um novo patamar de profissionalismo. Entre os indicadores técnicos mais difundidos no mundo financeiro, destaca-se o Índice de Força Relativa, o famoso IFR. Criado para medir a velocidade e a mudança dos movimentos de preço, ele se tornou essencial para traders de todos os níveis. Sua aplicação tradicional envolve a identificação de zonas de exaustão, a sobrecompra e a sobrevenda.
Quando o IFR está acima de 70, consideramos que o ativo está em zona de sobrecompra. Já quando ele cai abaixo de 30, entramos na zona de sobrevenda, onde a pressão vendedora pode estar no fim. No entanto, é fundamental entender que essa é apenas a aplicação mais elementar do indicador. Em tendências fortes, o mercado pode permanecer nesses extremos por longos períodos, confundindo traders iniciantes. O IFR revela maior sofisticação quando utilizamos para identificar divergências estratégicas. Uma divergência ocorre quando o movimento do preço não é mais acompanhado pela força do indicador. Veja este exemplo: o preço atinge novos topos, superando os anteriores no gráfico de candles. Mas note que o indicador forma topos descendentes. Isso é uma clara divergência de baixa. Isso sugere, tecnicamente, um enfraquecimento real da pressão compradora, apesar da alta aparente. De modo análogo, ocorre a divergência de alta quando o preço registra novos fundos descendentes. Enquanto o preço cai, o IFR começa a subir. É a força voltando para o ativo silenciosamente. Neste cenário, identificamos uma perda nítida de intensidade da pressão vendedora. Uma reversão pode estar próxima. É vital entender que essas divergências são alertas estratégicos, e não apenas sinais isolados. Elas não devem ser tratadas como gatilhos automáticos de compra ou venda. Contexto é tudo. Traders profissionais buscam outras confirmações, como padrões de velas ou volume, antes de agir. O uso correto das divergências permite uma gestão de risco muito mais refinada e estratégica. Resumindo, entenda os níveis básicos, mas foque sua atenção no momentum e nas divergências de preço. Continue praticando a leitura dessas divergências em seus gráficos diários. A consistência vem da observação técnica. Este é o caminho para uma análise mais profissional e lucrativa. Explorar os dois pilares fundamentais da análise técnica que movem os mercados, o preço e o volume. Muitas vezes focamos apenas no preço, que representa o resultado visível da disputa entre compradores e vendedores no dia a dia. Mas é o volume que expressa a intensidade dessa disputa. Ele funciona como o combustível por trás de cada movimento. Pense no volume como a força real. Sem ele, o preço é apenas um número que pode não ter um suporte sólido para continuar subindo. Movimentos acompanhados por elevado volume tendem a apresentar maior consistência, pois demonstram ampla participação do mercado. Em tendências de alta saudáveis, é comum observar um comportamento específico entre o preço e a quantidade de negócios. Vemos o aumento de volume justamente nos movimentos de alta, confirmando que os compradores estão no controle. Por outro lado, observamos a redução de volume nas correções, indicando que não há pressão vendedora forte. Quando o preço continua avançando enquanto o volume diminui, pode surgir um sinal de enfraquecimento progressivo da tendência. Isso indica que o preço está subindo sem o apoio dos grandes players, o que torna o movimento frágil. Rompimentos de suporte ou resistência são momentos críticos que exigem confirmação por volume expressivo. Sem esse volume extra no momento da quebra do nível, há uma probabilidade muito maior de estarmos vendo um falso rompimento. Muitas armadilhas ocorrem quando ignoramos esse detalhe técnico fundamental sobre a intensidade das trocas. Lembre-se, o preço é o que você vê, mas o volume é o que diz se o que você está vendo é verdadeiramente sustentável. Sempre compare a atividade atual com a média histórica para identificar o verdadeiro interesse institucional. O volume reflete o sentimento e a convicção. É a voz silenciosa dos investidores revelando suas intenções. Nunca opere baseado apenas em uma variável. A união da leitura de preço com o volume é o caminho para a consistência. Vejam nos gráficos históricos como os grandes rallies sempre começam com uma explosão na atividade de negociação. Ignorar o volume é o erro mais comum dos iniciantes. Ao dominá-lo, você evita entrar em furadas e falsas promessas. A integração das ferramentas. O diferencial do analista técnico consistente não reside no domínio isolado de uma ferramenta. Candlesticks, médias móveis, IFR e volume devem atuar de forma complementar, fornecendo confirmações mútuas.
Além disso, a análise em múltiplos horizontes temporais amplia significativamente a precisão das leituras de mercado. Uma tendência de baixa no gráfico diário pode ser apenas uma correção dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. Essa visão multitemporal alinha suas decisões operacionais ao contexto estrutural mais amplo do ativo. Probabilidade, incerteza e gestão de risco. Lembre-se, a análise técnica opera sempre no campo das probabilidades. Seu propósito fundamental não é eliminar a incerteza do futuro, mas sim administrá-la de forma racional e técnica. O investidor verdadeiramente disciplinado busca configurações específicas de mercado em que o sucesso é mais provável, onde o risco seja perfeitamente mensurável e o retorno potencial compense a exposição assumida em cada trade. A análise deve garantir que cada entrada tenha uma base sólida onde o ganho potencial supere as perdas controladas. Entenda que mesmo leituras bem fundamentadas podem falhar. O mercado é soberano e sempre tem a última palavra. Por isso, critérios objetivos para a entrada, saída e proteção de capital são absolutamente indispensáveis para sobreviver. Aprendizado progressivo e conclusão. A habilidade de interpretar gráficos não surge de forma imediata ou mágica. Essa competência é construída diariamente com prática constante, observação atenta e revisão crítica de cada operação. Com o amadurecimento, o investidor deixa de reagir impulsivamente aos preços e passa a agir de forma puramente estratégica. A análise gráfica estratégica representa a convergência perfeita entre a técnica fria e a psicologia humana. Mais do que antecipar movimentos específicos, trata-se de compreender a narrativa subjacente aos preços no gráfico. Dominar a psicologia dos preços não é apenas adquirir conhecimento técnico. É entender o comportamento das massas. É desenvolver disciplina, consistência e uma visão profundamente estruturada do comportamento do mercado financeiro. É um processo que exige estudo e prática contínua, exigindo rigor em cada passo dado na jornada do investidor. Quando conduzida com rigor, a análise técnica torna-se uma poderosa aliada na sua jornada pelos mercados. Continue estudando, pratique a disciplina e deixe que a técnica guie sua consistência. Bons investimentos e até a próxima!